Olha só, muito antes de existir polícia como a gente conhece hoje, com delegacia, viatura e tudo mais, quem é que colocava a ordem nas ruas de Portugal e do Brasil na época da colônia? A resposta está numa figura que pouca gente lembra hoje: os quadrilheiros. A gente pode dizer que eles foram a primeira força policial urbana do nosso mundo de língua portuguesa. Agora para pensar um pouco e imagina o seguinte: e se, do nada, alguém batesse na sua porta e falasse que pelos próximos 3 anos a segurança do seu bairro era problema seu? E detalhe, uma tarefa obrigatória, perigosa e sem ganhar um centavo por isso. Pois é, essa era a vida de um quadrilheiro. E o ponto principal é exatamente esse. O quadrilheiro não era um policial de profissão, não. Ele era uma pessoa comum, um vizinho, que era simplesmente escolhido para um serviço obrigatório. Era mais uma obrigação, sabe? Um encargo público que a coroa jogava nas costas do cidadão. Para a gente entender de onde veio essa ideia, a gente precisa voltar, mas voltar bastante no tempo. Isso não foi uma invenção do Brasil, de jeito nenhum. Foi uma herança que veio direto de Portugal, com as raízes lá na Idade Média. A coisa toda ganhou um status oficial mesmo em 1383, por uma ordem do rei Dom Fernando I. Ele basicamente organizou e colocou no papel uma prática que já meio que existia por lá, criando a base de um sistema de policiamento que ia durar séculos. E como é que funcionava na prática? Simples. As cidades eram divididas em quadras, que seriam tipo os nossos bairros de hoje. Para cada uma dessas quadras era escolhido um morador, geralmente um cara considerado de bons costumes, com alguma posse, para ser autoridade ali do pedaço, o quadrilheiro. Tá, mas e aí? Como é que eles mantinham a ordem? Esquece arma de fogo, uniforme, nada disso. A autoridade do quadrilheiro vinha de ferramentas bem mais simples, mas que, acredite, eram muito poderosas para a época. A principal delas era chamada vara de justiça. Era obrigatório andar com essa vara, porque ela era o símbolo visual do poder que o Estado dava para ele. Com essa vara na mão, o quadrilheiro tinha autoridade para prender ladrão, arruaceiro e quem mais estivesse causando problema em flagrante. E se a coisa ficasse feia demais para resolver sozinho? Bom, aí ele tinha uma arma sonora, um grito de alerta para chamar todo mundo, o famoso axi axi. Quando os vizinhos ouviam esse grito, eles eram obrigados por lei a sair de casa e ajudar a pegar o criminoso. Era a própria comunidade entrando em ação. Agora vamos cruzar o Atlântico. Com a colonização, Portugal trouxe esse modelo todo para o Brasil. Só que aqui, o que lá em Portugal era um dever cívico, muitas vezes virou um fardo, um peso enorme para os moradores da colônia. No Brasil, a coisa era ainda mais na marra. Os juízes simplesmente pegavam uma lista de moradores e, pronto, escolhiam os nomes. Não tinha como dizer não. Imagina só, 3 longos anos de serviço obrigatório, perigoso, sem pagamento e com um equipamento mínimo, que muitas vezes era só uma lança comprida. As dificuldades aqui na colônia eram gigantescas. Patrulhar áreas enormes, muitas vezes escuras e super perigosas, sem recurso nenhum e, claro, sem salário, era uma realidade bem assustadora. O resultado disso? Muita gente fazia de tudo para fugir dessa nomeação, o que, obviamente, enfraquecia o sistema todo. A diferença gritante fica bem clara quando a gente compara os dois lugares. Enquanto lá em Portugal a seleção ainda podia ter um certo ar de escolha local, de nomeação, aqui no Brasil a palavra-chave era forçado. O modelo foi adaptado, mas a dura realidade da colônia fez o serviço ser muito mais pesado e indesejado. Bom, como tudo na vida, o sistema dos quadrilheiros também chegou ao fim. A sociedade foi ficando mais complexa, tanto na colônia quanto depois no Império, e isso exigiu um novo jeito de pensar a segurança pública. O grande ponto de virada foi o ano de 1808. A família real portuguesa inteira desembarcou no Rio de Janeiro. E aí, a necessidade de uma força policial profissional, organizada, militarizada, virou uma urgência. Um grupo de cidadãos com lanças já não dava conta de proteger a capital do Império. Essa linha do tempo resume uma história bem longa, hein? Foram quase 450 anos, desde a criação lá em Portugal até a extinção definitiva aqui no Brasil em 1831. E aí, abriu-se caminho para novas polícias, como a Guarda Real e, um pouco mais tarde, a Guarda Nacional. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Essa ideia de cidadãos comuns vigiando seus próprios bairros, ela não desapareceu por completo.
Será que esses programas modernos de vizinhança solidária ou vigilância colaborativa, onde a própria comunidade se organiza pela segurança, não são um eco bem distante daquele antigo sistema dos quadrilheiros? Fica aí a pergunta para a gente pensar.